Esta é a história do dia da Rádio Observador. A estratégia de Luís Montenegro venceu? A verdade é que só pode haver um governo alternativo a este se todas as outras forças políticas, e em particular duas, o Partido Socialista e o Chega, se unirem, se coligarem. É, portanto, desse lado que a questão de haver uma alternativa de governo deve ser colocada. Luís Montenegro insistiu em querer estar na noite eleitoral dos Açores neste domingo. Ao contrário do que aconteceu nas regionais da Madeira, aqui houve festa e sorrisos sinceros. A AD venceu, mas não conseguiu os 29 deputados que assegurariam a maioria absoluta no Parlamento Regional. A coligação de centro-direita, liderada por José Manuel Bolieiro, prepara-se agora para governar e o Chega e o PS ficam com a possibilidade de deitar o novo governo abaixo, mas resta saber se querem ficar com essa responsabilidade. E estas eleições regionais têm ou não uma leitura nacional para 10 de março? Vou conversar com o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de segunda-feira, 5 de fevereiro. Bem-vindo, Rui Pedro. Olá, Ricardo. São 2 da manhã em Lisboa, menos uma aí em Ponta Delgada. A noite eleitoral deste domingo, podemos dizer, Rui Pedro, que teve suspense até ao fim. Verdade, houve aqui uma grande incerteza sobre se o PSD ganhava as eleições com maioria ou se ganhava as eleições, mas não ia obter essa maioria para poder governar e era forçado a coligar-se com partidos à sua direita ou fazer acordos com partidos à sua direita. E o que tivemos foi mais ou menos um misto dessas coisas. Não houve maioria, mas também não houve promessa de acordos. E então o que é que vai acontecer agora nos Açores? Bom, o que José Manuel Bolieiro optou por fazer foi o seguinte: foi dizer que vai governar com maioria relativa. Peço desculpa, eu governarei com uma maioria relativa. Que é uma espécie de um quadro constitucional que nós não estamos habituados a partir desde 2015 para cá, ou seja, sempre que houve uma hipótese de uma maioria de um lado contrário do campo ideológico, acabou por se formar para governar. Aconteceu com António Costa em 2015 e aconteceu em 2020 com José Manuel Bolieiro. Mas agora quer-se voltar ao que acontecia antigamente, que é quem ganha quer governar e ter condições para governar sem ter de fazer grandes coligações formais com os outros partidos. Porque isso nos Açores poderia ser uma solução, porque o PSD Açores tem um entendimento, ou tinha um entendimento diferente daquele que tem Luís Montenegro, e já vamos olhar para qual é o entendimento do PSD Nacional. Sim, na verdade, o que acontece com o PSD Açores é que trata o Chega como um partido igual aos outros, ou seja, é um partido que faz parte do quadro constitucional e normal e, portanto, não tem qualquer problema em não colocar a cerca sanitária que o PSD Nacional coloca ao Chega. Ou seja, José Manuel Bolieiro, mesmo sem nunca dizer que queria para estas eleições ou que ia procurar fazer um acordo com o Chega, disse sempre que não abria nem fechava a porta, que o povo era soberano e, portanto, não tratava o Chega como se fosse algo que não se pudesse tocar, com quem não se conseguisse conversar, não lhe colocando esse estigma de partido com quem não se deve falar. E o PS Açores vai fazer o quê agora? Olha, isso é uma pergunta de $1 milhão, porque o PS Açores pode continuar a votar contra o programa de governo e, portanto, deixando eventualmente nas mãos do Chega a queda do governo antes dele ainda tomar posse, ou antes dele se poder afirmar depois da posse, ou pode, por outro lado, viabilizar esse governo, quer seja, por exemplo, pela abstenção, permitindo que José Manuel Bolieiro comece a governar um novo ciclo.
são dúvidas muito difíceis e decisões difíceis de tomar para o PS, porque prevê-se que entra aqui numa fase de ebulição interna, porque Vasco Cordeiro não me parece que tenha grandes condições para continuar neste momento à frente do PS, porque já teve os seus ciclos e torna-se difícil continuar a justificar esta mesma liderança, já que não conseguiu governar na última vez e agora perdeu mesmo as eleições para José Manuel Bolieiro. Creio que não há margem para dúvidas, que tenho o povo do meu lado e que esta liderança da governação não pode ceder a chantagens. E o Chega vai fazer o quê, Rui Pedro Antunes? O Chega, temos que perceber qual é que é a decisão, porque André Ventura o que disse esta noite foi bom, quero começar a trabalhar amanhã com o PSD de José Manuel Bolieiro para termos uma solução de governação. Ora, José Manuel Bolieiro já disse que não vai agora procurar acordos, vai simplesmente tentar governar com esta maioria e que os seus dois parceiros estão identificados, são os que já fazem parte da coligação, o CDS e o PPM. Portanto, o Chega agora, para ser consequente com aquilo que tinha dito, só daria o apoio se integrasse o governo. Ora, se José Manuel Bolieiro nem sequer está disposto a um acordo com o Chega, muito menos estará para lhe dar secretarias gerais. Nós vamos ver, André Ventura não foi tão vocal, mas José Pacheco disse numa entrevista ao Observador que não só queria secretarias regionais, como queria escolhê-las. E se José Manuel Bolieiro não lhe quisesse dar, tinha bom remédio, era dizer ao Presidente para convocar novas eleições que o Chega iria a votos de novo. Agora vamos ver se o Chega faria isso mesmo ou fará isso mesmo. Há aqui uma questão que é, se o PS viabilizar o governo, o Chega pode não ser chamado a isto, ou seja, pode continuar na oposição. Mas se o PS votar contra o programa de governo, então aí o Chega tem que tomar uma decisão. Vai querer derrubar, passado uns dias, o governo de José Manuel Bolieiro, correndo o risco de ter perdas eleitorais grandes uns meses depois em novas eleições. Isso é também uma dúvida, tal como o PS tem, que o Chega irá ter nos próximos tempos sobre aquilo que fará aqui nos Açores. Já voltamos à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Afinal, o não de Montenegro ao Chega pode ser uma boa estratégia? Esta é uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular. Vladimir Vladimirovich Putin. Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um espião no Kremlin é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Regressamos à conversa com o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Rui Pedro, vamos agora olhar para outra reação importante desta noite eleitoral, não aí em Ponta Delgada, mas aqui em Lisboa. Pedro Nuno Santos, o secretário-geral do PS, disse algo deste tipo: aos Açores o que é dos Açores, aqui não viabilizamos governos do PSD. Foi isso que disse Pedro Nuno? Sim, de alguma forma o que Pedro Nuno Santos quis dizer foi, por um lado, respeitar essa autonomia regional do PS Açores, mas ao mesmo tempo parece também estar a pressionar de alguma forma para que não haja a aprovação desse governo do PSD, porque isso também, de alguma maneira, podia deixá-lo a ele em maus lençóis naquilo que é a campanha eleitoral que vai fazer até 10 de março, porque se o PS Açores viabilizar um governo PSD, abre margem para que também pensem os eleitores no continente que o PS pode estar disponível a viabilizar um governo de direita, e nesse aspecto, tal como não daria jeito a Luís Montenegro que José Manuel Bolieiro fizesse um acordo com o Chega, certamente também não dará jeito a Pedro Nuno Santos que o PS regional viabilize um governo do PSD, embora isso possa ser até neste momento a estratégia que mais interessava ao PS regional para se reorganizar e para se reorientar em busca de uma nova estratégia para recuperar o poder no Governo Regional dos Açores. Ou seja, ao longo da noite de domingo fomos ouvindo várias vezes que os Açores são os Açores, o Círculo Nacional, as eleições legislativas são
outras eleições, mas o que é facto é que estas regionais açorianas foram uma espécie de antecâmara das legislativas de 10 de março. É inegável que essa relação existe. Sim, eu acho que nós vimos, por exemplo, nós só temos 2 regiões autónomas, que é a Madeira e os Açores, e mesmo na Madeira a questão foi sempre um tema e o PST preferiu coligar-se com o PAN, até mais também para não melindrar a nível nacional o PST, porque Miguel Albuquerque não teria grandes problemas e sempre disse que considerava o Chega um partido enfim, legitimado do ponto de vista constitucional, e aqui nos Açores a postura era um bocadinho diferente, mas é inegável que há sempre essa leitura. Por exemplo, em Espanha, quando o Vox faz o primeiro acordo com o PP espanhol para governar uma região, derrubou-se um muro. Portanto, se o Chega integrasse aqui um governo PSD, estaria, mesmo que a nível regional, a derrubar um muro e a destruir toda aquela ideia que o PSD não está disponível para se juntar a um partido como o Chega para ter uma solução governativa da maior que existe, mais integrada, mais aprofundada que existe, que é partilhar um governo. Isso o PSD só fez com o CDS e em situações muito específicas e, portanto, nesse aspecto, no CDS, contando com grandes partidos, naturalmente que a AD também tinha o PPM, e portanto nesse aspecto era um comprometimento muito grande. Não há forma de, nesses casos, não haver uma contaminação e uma leitura nacional. E há essa mensagem, não é? Se a AD consegue governar sozinha nos Açores, mesmo com o Chega e o PS ali com a mão no gatilho ou com a mão no botão, isso significa, ou isso é transponível para a realidade nacional, não é? Isto, claro, se a AD vencer as eleições de 10 de março. Sem dúvida. Por um lado, e ainda sobre a leitura, deixa-me só dizer, Ricardo, que o Luís Montenegro desta vez não disse, mas podia ter dito Luís Montenegro 2, PS 0, porque de facto ele ficou em primeiro lugar nas eleições, tanto nas regionais da Madeira como agora na dos Açores, se essa for a bitola dele. Por outro lado, agora é Luís Montenegro 1, Pedro Nuno Santos 0, porque na verdade o líder do PS é o outro. E na altura ele disse Costa 0. Mas para dizer o seguinte, em primeiro lugar a grande questão é essa leitura nacional, que é, pronto, ganhou as regionais nos Açores e pode dizer o que ganhou. Depois, numa grande incerteza nas sondagens, pode sempre dizer que no plano nacional também pode haver grande incerteza, mas o que se percebe é que depois, no fim do dia, afinal as pessoas querem alternativa e querem mudança, embora o governo seja o mesmo nos Açores, e cai esse vento de mudança para a direita. E nesse aspecto, do ponto de vista da estratégia, aquilo que Luís Montenegro tem dito que faz é não ao Chega, mas que mesmo que não obtenha a maioria absoluta, também não vai abdicar de governar. Ora, isso é exatamente aquilo que o José Manuel Bolieiro está a fazer aqui. Isto é também um tubo de ensaio. Agora, se este governo for um rol de instabilidades, se houver novas eleições, veremos se é positivo ou não para Luís Montenegro. Mas, na verdade, é agora o José Manuel Bolieiro que sofre de um efeito de montenegrização, de seguir a estratégia do Montenegro, do que propriamente a questão de um eventual embaraço de José Manuel Bolieiro quase ignorar aquilo que era a ideia e o pensamento estratégico do líder do PST. Portanto, aqui quase que acaba por haver uma harmonização daquilo que é a estratégia do PST Açores, que acaba aqui por ter um governo que é um tubo de ensaio, com o PST Nacional, que pretende, claro, também chegar ao governo a partir de 10 de março. E ao contrário do que vimos na noite eleitoral das regionais da Madeira, um Luís Montenegro nervoso, a suar, aqui não conseguia esconder o sorriso e os abraços a José Manuel Bolieiro, depois das notícias de algum desconforto desta visita e desta presença no domingo à noite. No fundo, a estratégia de Montenegro estará a resultar, ou pelo menos aqui conseguiu vencer uma batalha? Sim, eu creio que é muito melhor do que ter ficado aqui em segundo e ter que ser forçado a uma geringonça de direita ou a tal caranguejola, para ser um termo mais adequado ao laranja do PSD. Mas eu creio que a grande diferença é que na Madeira, embora o Luís Montenegro queira ter vendido uma vitória, o que houve foi um partido que teve sempre maiorias absolutas em toda a história da democracia,
perdeu essa maioria, não é? Na verdade, já tinha perdido a maioria 4 anos antes, mas tinha essa mesma maioria com um partido que lhe é próximo, naquele caso com o CDS. E agora, mesmo com o CDS, tinha perdido essa hipótese de maioria. E era uma tendência de crescer, uma tendência de diminuição de voto e de importância eleitoral do PSD na região da Madeira, mesmo vencendo. Aqui é um bocado ao contrário, porque as pessoas dizem que desde 96 que o PSD não ganhava. Não é verdade. Em 96 também venceu Carlos César. Aí já o PS venceu. Portanto, na verdade, desde 1992 que o PSD não vencia, com Mota Amaral. E desde aí que não tinha havido um outro líder do PSD regional a vencer eleições. Bolieiro foi o primeiro presidente do governo regional do que venceu eleições. E esta é a noite em que o PSD, depois de 92, voltou a ganhar uma noite eleitoral na região dos Açores. Portanto, é completamente diferente do que aconteceu na Madeira nesse aspecto. Obviamente que ele só pode estar a sorrir, ainda para mais quando tem ao seu lado o líder regional a validar aquela que é a sua estratégia, que é se vencemos as eleições, então não precisamos de falar com o Chega. Obrigado, Rui Pedro. Obrigado, Ricardo. Rui Pedro Antunes é o editor de política do Observador e, com João Porfírio, foi um dos enviados especiais aos Açores. Esta foi a história do dia. Os sons que ouvimos foram registados pela SIC e pela RTP. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.